Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Esse vídeo nós falaremos sobre pessoas que nós devemos escutar. Chegarão momentos na vida da gente onde nós teremos que tomar uma decisão sobre qual caminho seguir, sobre qual decisão tomar, sobre qual compra efetuar. E são nesses momentos que muitas vezes se aproximam da gente pessoas querendo dar alguma direção, ou até mesmo nós buscamos pessoas próximas para que nos auxiliem nessa tomada de decisão. Só que esse momento é muito importante porque não são todas as pessoas que estão aptas a nos aconselharem nessa vida. E é isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Esse ensinamento ele me deu muitas direções durante a minha vida empresarial, familiar, porque por diversos momentos eu fiquei com dúvida. Eu não sabia qual caminho seguir, eu não sabia qual decisão tomar. E nesses momentos eu busquei pessoas que estavam aptas a me aconselharem. E isso foi um ponto-chave, porque elas me apoiaram, me auxiliaram e embasaram a minha decisão. Então eu quero que você assista esse vídeo comigo até o final, porque com certeza é um ensinamento valioso para a tua vida. E eu quero te mostrar um exemplo na Bíblia. E enquanto eu leio, eu te convido, você que está assistindo esse vídeo comigo, você a curtir esse vídeo. Curte o vídeo, compartilha, manda para os teus amigos também, porque da mesma forma como esse ensinamento me ajudou, eu quero que te ajude também. Amém? Então eu vou lendo aqui, você vai compartilhando com os teus amigos aí. A passagem bíblica está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, versículo do 1 ao 6. É uma história sobre os filhos de Davi. Olha só o que diz a Bíblia. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se namorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Esse é até o versículo 6. Agora nós vamos ler o versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon. Pois assim já o revelava as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Então, só para te explicar essa passagem, Davi, ele tinha 3 filhos aqui nessa passagem, que é Absalão, Amnon e Tamar. Absalão e Tamar eram filhos de uma mãe, e Amnon era filho de outra mãe. Só que Amnon ele era apaixonado por Tamar, e ele queria a todo custo conquistar Tamar. Então entrou uma pessoa de fora na jogada. E aí que está o ponto decisivo dessa história. Jonadab deu uma dica para Amnon. Ele falou: te finge de doente e pede para que o rei Davi mande Tamar para te cuidar. Então ele vai mandar Tamar e ali tu pega e dentro do teu quarto e vocês ficam juntos, enfim. E foi isso que Amnon fez. Amnon seguiu aquilo que Jonadab tinha falado para ele. O resultado da história foi o que nós vemos no último versículo. Amnon deitou com Tamar de uma forma forçada, porém Absalão vingou isso. Absalão, que era irmão, portanto por parte de pai quanto por parte de mãe de Tamar, se vingou de Amnon e matou Amnon. E o engraçado é que quem divulgou a morte de Amnon foi o próprio Jonadab. A própria pessoa que tinha falado, que tinha dado plano para Amnon, foi a mesma pessoa que falou da morte de Amnon. E eu quero que você tenha cuidado com isso, porque existem muitas pessoas que vão dar opiniões na vida da gente. Mas algumas dessas opiniões, elas vão frustrar a nossa vida. E muitas pessoas que dão opiniões vão estar comemorando a nossa derrota depois. E com base nessa história, eu quero te ensinar a diferença entre uma opinião e um conselho. Isso foi algo que abriu a minha mente durante a minha vida.
Porque como eu te falei, eu passo na minha empresa por diversas situações onde eu preciso tomar decisões, até mesmo na minha família, no ministério. E quando eu não consigo tomar essa decisão sozinho, eu preciso procurar pessoas qualificadas para me apoiarem. Nesse exemplo bíblico, Aminon ouviu uma pessoa que não era qualificada. Jonadab não estava qualificado a dar uma dica para Aminon. Tanto é que Aminon acabou morrendo, porque ele resolveu ouvir quem não deveria ouvir. E isso é um ensinamento para as nossas vidas. Quando nós não ouvimos as pessoas que nós podemos ouvir, nós colocamos a nossa vida e a vida de quem está perto da gente em risco. Então eu quero, nesse vídeo, te explicar a diferença entre uma opinião e o conselho. Mas antes disso, eu quero ler um versículo contigo, que está lá em Provérbios 12:15. E a Bíblia diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Olha só, a primeira diferença entre uma opinião e um conselho é que a opinião não carrega com ela sabedoria, mas o conselho, sim. O conselho carrega a sabedoria junto com ele. E é isso que nós aprendemos na Bíblia. A opinião, muitas vezes, ela vai ferir princípios. E aí está uma grande diferença porque a opinião ela não carrega a sabedoria junto com ela. A opinião, além de não carregar sabedoria, ela fere princípios bíblicos. Mas conselhos não ferem princípios. Então, quando tu estiver em alguma situação duvidosa, alguma incerteza, e você procurar alguém para te auxiliar, a primeira coisa que você deve perceber é: isso que essa pessoa me falou está indo contra ou a favor dos princípios bíblicos? Se isso que você ouviu estiver indo contra os princípios bíblicos, logo isso não tem sabedoria e é uma opinião. Mas se isso que te falaram vai a favor, existe princípios bíblicos embasados, significa que existe sabedoria. Logo, é um conselho para a sua vida e você deve ouvir. Então, os dois primeiros pontos que nós devemos prestar atenção para diferenciar uma opinião de um conselho é: a opinião não tem sabedoria. Por trás de um conselho existe sabedoria. A opinião fere princípios bíblicos. Porém, conselhos não ferem princípios bíblicos. Outra coisa que caracteriza uma opinião de um conselho é a questão da dúvida. Geralmente, quando te dão uma opinião, as dúvidas aumentam. Por exemplo, você precisa definir se você vai comprar o carro A ou o carro B. Aí chega uma pessoa e te dá uma opinião. E depois que você escuta aquela opinião, você fica com mais dúvida ainda. Significa o quê? Que as opiniões nos deixam mais duvidosos ainda. Até porque sempre quando alguém vai te dar uma opinião, vem um eu acho na frente. Eu acho que você deveria comprar tal carro. Eu acho que você deveria comprar aquele carro. Isso acontece muito nas questões familiares, né, em relações conjugais. A questão de marido e mulher, o relacionamento. Quando vem pessoas falando: eu acho que você deveria se separar. Eu acho que você deveria sair da sua casa. Veja bem, isso já está ferindo princípios bíblicos, porque a solução para um relacionamento conjugal saudável, para uma restauração de um relacionamento conjugal, não é o divórcio. Então, quando você escutar que o divórcio é a solução, você já sabe que isso é uma opinião e você não pode dar ouvido para isso. Outro exemplo, numa empresa. Eu sou empresário e eu preciso aumentar o meu lucro. O que pessoas querendo dar opiniões sem princípio bíblico vão falar? Começa a sonegar imposto. Não paga os impostos, isso é besteira. Quando a pessoa está falando isso, a questão da sonegação do imposto, ela está indo contra um princípio bíblico. Então isso é uma opinião e não um conselho. No relacionamento conjugal, o que seria um conselho? Vocês precisam de Deus no relacionamento de vocês. Vocês precisam que Jesus entre no lar de vocês. Vocês precisam colocar princípios bíblicos no relacionamento. E isso é um conselho. Numa empresa, você precisa organizar a sua empresa. Você precisa definir o que é receita, o que é despesa, o que é custo. Porque a organização também é um princípio bíblico. Deus habita na ordem e não na desordem. Então, com isso você já começa a diferenciar uma opinião de um conselho. E aqui eu acho que é um dos aspectos mais importantes dessa mensagem. Lucas, tu já falou sobre a questão que princípios estão junto com conselho e não com opinião. Que conselhos
te dão uma direção certa e opinião te deixa na dúvida. Mas agora, quais pessoas eu devo escutar para ter um conselho? E aqui vai a chave da mensagem. Existem 4 pessoas que nós podemos escutar e delas virá conselho, delas virá sabedoria. Primeira pessoa que você deve escutar o conselho: as pessoas que te amam. Pessoas que te amam jamais vão querer o teu mal. O teu pai, a tua mãe, os teus amigos realmente, os teus líderes, essas pessoas que te amam e que você sabe que você mora no coração delas, elas te darão um conselho. E junto com esse conselho vai vir sabedoria. Então, primeira pessoa, as que te amam. Segunda pessoa, as que possuem experiência. Eu sou um empresário. Quando eu quero tomar uma decisão profissional na minha vida, em relacionada à minha empresa, e eu vou buscar um conselho, eu preciso buscar esse conselho com pessoas que já passaram pelo que eu estou passando, que possuem essa experiência, que já superaram isso com vitória. Então isso é um aspecto muito importante, porque não adianta eu querer tomar uma decisão na minha empresa buscando conselho com quem abriu uma empresa ontem. Não pode. O conselho, ele vai estar com a pessoa que possui experiência. Se eu buscar algo com uma pessoa que abriu uma empresa ontem, eu vou estar buscando uma opinião e não um conselho. E são bem diferentes essas duas coisas. Terceira pessoa que você deve ouvir e você terá sabedoria através do conselho são pessoas especialistas em determinados assuntos. Se eu quero construir um prédio, eu decidi, comprei um terreno, eu quero construir um prédio. Quem que eu devo ouvir? Quais são as pessoas qualificadas que vão me direcionar na construção desse prédio? Um arquiteto, um engenheiro, um construtor civil, um mestre de obras, porque essas pessoas são especialistas nesse assunto. Não adianta eu querer construir um prédio ouvindo um médico, ouvindo um dentista. Não adianta, porque eles não têm a especialidade. Agora, quando eu quiser saber sobre os meus dentes, eu vou pedir conselho para um dentista, porque é uma pessoa especialista nesse assunto. Você está conseguindo entender? É isso aí. São pessoas específicas que darão sabedoria para a nossa vida. Primeira, pessoas que nos amam. Segunda, pessoas experientes. E terceiro, pessoas que são especialistas em determinado assunto. E a quarta pessoa, e mais importante, é o Espírito Santo. O Espírito do Deus vivo. Esse é a pessoa que nós temos que ouvir em todos os momentos da nossa vida. Entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele não é um sentimento. Ele não é um arrepio. Ele não é um calafrio que te dá. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E assim como ele está aqui do meu lado, ele está do teu lado. Isso mesmo, você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que a presença de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, está com você aí também. Então nós temos que entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele é o nosso melhor conselheiro. Ele é o nosso melhor amigo. A Bíblia diz que ele é nosso conselheiro, nosso consolador, nosso ajudador. E nós devemos, em todas as decisões da nossa vida, pedir conselho para o Espírito Santo. Porque ele está sempre do nosso lado. Então quando eu tenho que tomar uma decisão na minha empresa, eu peço uma direção para o Espírito Santo. Quando eu tenho que tomar uma decisão dentro do meu lar, da minha casa, eu peço uma direção para o Espírito Santo. Quando eu tenho que tomar uma decisão no meu ministério, eu peço uma direção para o Espírito Santo, porque vai vir sabedoria junto, vai vir um conselho de Deus, porque é o Espírito de Deus falando. Então você precisa entender isso. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a diferenciar opiniões de conselhos. Você pode até escutar as opiniões, mas não siga as opiniões. Escute, filtre e deixe-as de lado. Porque você viu o que aconteceu com Aminon. Ele ouviu o conselho de Jonadab e se deu mal. Ele ouviu, na verdade, a opinião de Jonadab e se deu mal. E comece a concentrar, a convergir os seus ouvidos para os conselhos. Comece a escutar as pessoas que te amam, as experientes, as especialistas e principalmente o Espírito Santo. Se você escutar essas 4 pessoas, os conselhos que elas têm para te dar, eu tenho certeza absoluta que quando você tiver alguma dúvida ou quando você pedir alguma direção, você vai ter sabedoria para tomar essa decisão. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha edificado a tua vida.
E também te peço para que você curta esse vídeo e compartilhe com os teus contatos. Eu quero te ajudar, assim como o Espírito Santo tem me ajudado e um dia eu aprendi sobre esse assunto, eu quero também passar para você, quero que você aprenda a ouvir o Espírito Santo, seguir os seus conselhos e também as direções das pessoas que podem te aconselhar. Amém? Curte esse vídeo, compartilha e que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, a tua família, os teus negócios, o teu emprego e peça para que Deus coloque as pessoas certas para falarem contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.